Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu estou aqui na nova fábrica da Camper EPI em Barra Velha, Santa Catarina. Ao longo dessa semana a gente vai ter o prazer de compartilhar com vocês uma minissérie com 3 capítulos. Em cada capítulo a gente vai ter um convidado especial passando um pouquinho da perspectiva de cada setor da Camper EPI para o futuro com a nova sede. E hoje o nosso convidado é o responsável por todo o desenvolvimento da nova fábrica da Camper EPI. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá. Primeiramente é um prazer receber vocês aqui novamente. Acredito que desde a última vez que vocês estiveram aqui você pôde perceber como é que a obra evoluiu, né? Como a gente está mais próximo do nosso objetivo. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e eu estou aqui desde fevereiro desse ano atuando na frente aqui da obra da nova sede da Camper. Desde maio até hoje a gente teve um salto muito significativo na obra, né? E hoje, atualmente, em qual fase ela se encontra? Bom, a obra, a gente pode dizer ali, pegando pelo cronograma, que ela está com 80% de sua totalidade. A gente conseguiu nesse meio tempo, né, desde maio até hoje, toda a parte de estrutura, como a gente pode ver aqui atrás, toda a parte de fechamento, de placa pré-moldado está finalizada. A parte de telha, de terça e telha também está finalizado. O piso do galpão também a gente já está 100% concluído. Parte de reboco ali do mezanino também pronta. A captação de água pluvial, drenagem, rede de esgoto também está concluída. O que nós temos agora ali é a parte do mezanino, que é a parte administrativa, parte de banheiro, vestiário para fazer e a parte do pátio lá fora. Que é o que está atrás de mim agora, né? Todo aquele setor ali da parte de cima. A parte de cima ali, a parte administrativa da empresa. E a gente sabe que ao longo desses meses a gente teve muitos percalços ao longo do caminho, né? A gente vê até porque todo mês a gente faz uma atualização de inauguração da fábrica. E eu gostaria que você até compartilhasse com a gente, até mesmo para o público tomar conhecimento, quais foram os principais desafios até aqui. Olha, Maria, a obra começa bem antes do que a parte aqui de que nós estamos de estrutura, né? A obra começou 2 anos atrás aí com a parte de arquitetônica, de planejamento, a parte de terraplanagem, para, de fato, em fevereiro a gente começar com a parte de infraestrutura aqui, de fundação, a parte de içamento de pilar, de viga. Então, assim, eu posso destacar aí 3 grandes desafios nessa caminhada. Primeiro, nós estamos aqui num terreno de mais de 5.000 metros quadrados de área. E com um vão aqui de 26 metros. O galpão tem 52 metros de largura por 60 de comprimento. Então, nós temos um vão livre aqui de 26 metros. E essas vigas de cobertura que estão aqui acima da gente aqui, elas vieram do interior de Santa Catarina. A cidade chama Ituporanga, que é a fábrica do pré-moldado, que forneceu as peças para a gente. E para eles virem para cá, são em torno de 4 a 6 horas de viagem para transportar essas peças. E o acesso aqui para esse tipo de... Como o pré-moldado ele é uma estrutura rígida, né, e de grande dimensão, o acesso aqui para esse tipo de carga é complicado. Então, o primeiro desafio nosso foi alterar o traçado da rua, nós pedimos autorização na prefeitura para poder abrir uma rua paralela, vamos dizer assim, uma espécie de atalho para poder fazer com que as carretas conseguissem virar para poder chegar até aqui a obra.
com essas peças. Então, a carreta mais as peças dava em torno de 32 metros de comprimento. Então, tinha um risco ali por conta do terreno de tombamento e outros riscos em relação a trânsito. Então, nós abrimos um espaço ali num terreno da prefeitura. Nós já voltamos com esse terreno já para as condições naturais, de acordo com o que a gente tinha acordado com a prefeitura. E trazer essas peças para cá e içar elas também requer muita precisão, muita técnica e cuidado, né? Porque qualquer movimentação de carga tem que ter um isolamento de área, tem que ter todo um plano, porque envolve tanto a equipe operacional do guindaste, quanto a equipe de obra da montagem. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente teve. Um segundo desafio foi também trazer a ponte rolante para cá. Um ponto fundamental da obra é a questão do cronograma. É fazer com que as coisas, os trabalhos, né, as diferentes frentes de serviço se encaixem para a gente poder conseguir estar com tudo pronto já para poder receber o material. Então, a ponte rolante também tinha a questão dos 26 metros, como a viga, que é uma ponte rolante com um vão grande. E aí, por conta de chuvas, que a gente teve muito problema com chuva e atrapalhou muito a nossa questão de fundação aqui. E é um problema que a gente enfrenta até hoje, né? Chuva, tempo frio. A gente está mexendo na área externa, né? Só fazendo um parênteses aqui. A gente está mexendo no pátio, né? Começando a espalhar material. Então, choveu, a gente tem que parar a equipe e trazer ela para dentro. Por mais que a gente tenha serviço aqui dentro, fica aquela questão do parar o que está fazendo para começar uma outra coisa, né? Então, isso é um fator, assim, complicador você trabalhar no tempo. Mas voltando à questão ali da ponte rolante, a gente tinha planejado trazer ela ali por volta de março, abril, que era para quando a estrutura aqui já estivesse pronta, para poder receber ela, já tinha combinado. Porque assim, não basta a gente trazer ela para cá, a gente tem que fazer a instalação de trilhos, de vários equipamentos dela para poder colocar ela no lugar. Então, em março, o pessoal da empresa que a gente contratou para fabricar entrou em contato com a gente, falou que o equipamento estava pronto e a gente não estava com um galpão pronto para receber o equipamento. Então, o primeiro ponto foi arrumar um local para ela. Aí nós utilizamos a área da camper ali, o pátio da camper, para poder armazenar ele. E aí, para descarregar, nós tivemos que contratar um guindaste, tirar da carreta, atravessar todo o pátio, porque o guindaste não atravessava, ela foi içada por cima do muro ali, da rede elétrica para dentro do pátio, para nós armazenarmos ali até a estrutura aqui estar apta para a gente poder receber ela aqui dentro. Aí, num processo para retirada ali, depois de 2 meses, início de junho, a gente conseguiu trazer ela para cá. A gente teve que novamente arrumar um guindaste para tirar ela de lá e voltar para cá, arrumar uma carreta. Trouxemos para cá e fechamos o trânsito ali por conta de riscos, né, de operação, de içamento do equipamento e tudo mais. Trouxemos para cá, entramos com uma carreta aqui dentro, já com a estrutura montada. Então, se a gente imaginar aqui, deu 32 metros aqui, uma carreta entrando aqui e a frente já estava pronta, ela entrou pelo terreno ao lado, com 32 metros de comprimento. E aí aqui tem um outro desafio, porque o guindaste, como já tinha as terças de cobertura, já tinha a estrutura toda aqui, do pré-moldado, o guindaste não consegue atuar aqui, por conta da movimentação. Então, a gente precisou de 2 caminhões Munks para pararem aqui, próximo, para poder retirar essa ponte do caminhão e colocar ela no lugar. Mas, assim, antes disso, a gente já teve que combinar com a empresa que nós contratamos, né, que nós compramos o equipamento, para vir uma equipe dela, poder fazer
o chumbamento do trilho, porque todo o trilho da ponte rolante ele é chumbado a cada 1,5 m. Então foi perfurado ali e colocado chumbadores a cada 1,5 m. A gente içou esses trilhos também com o caminhão Munk, alinhou para poder receber o equipamento aqui no lugar. Então, assim, foi um ponto bem interessante, assim, E todo montagem. Esse processo, mais ou menos quantos dias? Olha, para a empresa vir, a gente conseguir chumbar tudo, alinhar os trilhos, içar a ponte rolante, né, deslocando ela do galpão do pátio da camper para cá, em torno aí de 7 dias. Aluguel de plataforma, né, porque eu trabalho em altura, então a gente teve que ter uma plataforma aqui para poder o pessoal trabalhar com plataforma. E também na hora de encaixar ela no trilho também. Então foi bem desafiador assim esse ponto. A gente pôde observar que ao longo desse caminho a gente teve diversos desafios, mas todos eles foram combatidos aí com excelência, né? A gente já falou um pouquinho sobre esses desafios, a gente também já falou da fase atual. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que falta hoje. Por quê? Na semana passada a gente teve nas nossas redes sociais, o nosso gerente industrial, ele compartilhou um vídeo, né? Um vídeo que mostra a fábrica superficialmente como ela está aqui hoje nas nossas gravações. E esse vídeo já foi o suficiente para causar muitos murmurinhos dos clientes e dos representantes, né? Já está pronta, agora é só mudar, o que falta? Paulo Henrique, o que falta para a nossa obra estar 100% hoje? Bom, quando a gente pega uma obra, né, dessa magnitude, assim, desse tamanho, a gente tem que associar o que a obra precisa da área da engenharia, né, da parte de construção civil, com a parte de instalação dos equipamentos, de rede, né, porque igual a Camper hoje ela usa uma rede, os equipamentos exigem uma rede elétrica de um suporte maior, uma rede hidráulica, uma rede pneumática, que é o ar comprimido, né, para o pessoal entender ali. Então, assim, a gente tem que, além de estar aqui agora com a parte de pintura interna e começar a parte de mezanino, igual eu te falei no início, sobre o acabamento, né, a parte de vestiário e tudo mais, a partir de semana que vem nós vamos ter 3 plataformas aqui, com 3 equipes diferentes, para fazer tanto a parte de pintura superior, quanto a parte de instalação de material hidráulico, elétrico e pneumático. Além de toda a estrutura metálica, né, que vai ser necessária para poder armazenar e passar essas redes. Serão treliças aí com 10 metros de comprimento por 80 centímetros de altura ao longo de toda a estrutura aqui, para a gente poder ter 3 níveis de rede, cada rede separada e isolada, para a gente não ter nenhum risco e entregar assim, uma obra que a gente possa... o grande desafio também é ir trazendo a fábrica aos poucos para cá, sem poder afetar a produção, né? Acho que um ponto que vai ser um grande desafio futuro, né, seria a gente poder falar dessa questão da movimentação de máquinas, né, que a fábrica, para ela continuar produzindo, e a operação e a parte de estoque, matéria-prima e produto acabado vir para cá, e algumas máquinas virem para cá também aos poucos, para a gente poder manter a produção. Uhum. E isso já vai acontecer em breve, né? Até porque a gente está aqui nas gravações, mas há mais ou menos 1 hora atrás acabou de chegar uma nova injetora, que é um ponto que a gente vem sempre destacando ali com os nossos representantes em relação ao aumento do nosso processo produtivo, né? Então, eu acredito que... Qual que é a sua perspectiva em relação à mudança? Em relação ao tempo que a gente vai gastar até que as máquinas estejam operando aqui 100%? Olha, 100% aqui, com a fábrica toda aqui,
Eu acredito que se nós não tivermos nenhum outro imprevisto com condição climática, com problemas na instalação dessas redes e tudo mais, metade de dezembro a gente consiga estar aí com a operação 100% aqui dentro. O projeto inicial não era esse, nós tivemos vários atrasos, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, tá? Para mostrar isso para vocês, para falar que não estamos mentindo. Quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Então, assim, são vários, né? A gente pegar uma obra dessa daqui, são vários profissionais envolvidos, né? E a grande parte é equipe terceirizada, que é específico. Equipe da montagem do pré-moldado, equipe do telhado, equipe de fundação, equipe da parte de acabamento, equipe de pátio. Então, são muitas equipes para a gente poder conciliar todas, para poder a gente colocar ali um prazo igual. Nós fomos tendo que alterar esse prazo, né? O telhado foi um fator que nós pegamos quase 30 dias aí de chuva e a maioria do pessoal é de fora, né? São equipes das cidades do interior ali. Então, geralmente, às vezes, começava o dia chovendo, era uma chuva que durava 1 hora, mas o pessoal não vinha porque para eles saírem lá e chegarem aqui era 2 horas de viagem, então eles saíam geralmente às 5 para estar aqui às 7. Aí quando o dia amanhecia chovendo, eles geralmente acabam perdendo o dia, Sim. né? E falando até um pouquinho sobre a equipe, que é o que você está abordando agora, quantas pessoas hoje estão envolvidas diretamente nesse processo? Olha, como eu disse, o número é dinâmico, né? A partir de semana que vem, quando a gente tiver aqui as 3 equipes da parte de instalações, né, elétrica, hidráulica e pneumática, mais a equipe de combate e prevenção a incêndio também, que vai ser instalada nesse período, eu acabei não citando. Mas a equipe que a gente tem hoje aqui, em torno de 16 pessoas fixas. Mas aí nós já passamos ao longo, se nós formos pegar aí durante toda a obra, mais de 100 profissionais estiveram envolvidos aqui diretamente, estiveram aqui contribuindo com alguma coisa para a gente poder chegar no ponto que está hoje e, se tudo der certo e vai dar certo, que a gente possa terminar aqui até dezembro desse ano ainda, para a gente passar o Natal já na fábrica nova. Isso é uma resposta para uma pergunta que eu ia fazer agora, para a gente poder finalizar o vídeo. É a pergunta que a gente mais vem recebendo ao longo dos últimos meses. E agora o responsável está aqui para responder para vocês ao vivo e a cores. Então eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Paulo Henrique, quando que a fábrica fica pronta? Bom, vamos colocar uma data. Colocar uma prévia, uma média, né? Uma expectativa. Isso, uma expectativa. Para o pessoal poder ir riscando no calendário. Isso. Olha, a gente pode colocar aí na segunda quinzena de dezembro. Por volta do dia 15 ao dia 20 ali, eu espero que toda a parte interna aqui já esteja pronta e que as máquinas já estejam aqui dentro operando. Não sei se serão 100% das máquinas, porque como a gente não pode parar a produção, né? Mas espero que a gente consiga trazer todas até essa data. E falando dos números da obra, a gente pode, se a gente fosse colocar, se fosse possível colocar tudo em números, né? Porque a gente coloca o pré-moldado, fundação, parte de piso, concreto, né, de arrimo e tudo mais. A gente pode citar aqui que foram mais de 1.500 metros cúbicos de concreto. Isso dá aproximadamente aí 120 caminhões betoneiros que foram entregues aqui para a gente. 45 toneladas de aço,
mais de 45 toneladas de aço, mais de 600 horas de máquina, de rolo compactador, escavadeira, para a gente poder fazer toda a parte de preparação de terreno e preparação do piso para a gente chegar nesse ponto que está aqui hoje. Então nós temos aí 600 horas de escavadeira, rolo compactador, retro, trator de esteira para nivelar, então teve essa contribuição. Mais de 120 caminhões de brita, pó de brita, rachão e... Porque aqui, o pessoal chega aqui e vê esse piso todo pronto, né? Mas nós temos aqui abaixo 40 centímetros de base, que é o rachão, 30 centímetros de rachão, 7 centímetros de bica, que é um material, para quem não entende ali, o rachão seria o que o pessoal comumente fala que é a pedra de mão, aquela pedra maior, que geralmente o pessoal pega ali com uma mão, ele segura uma pedra daquela. O rachão é essa pedra menor misturada com um pó de brita, que ela vai percolando ali esses espaços que o rachão colocou para a gente poder travar a estrutura. E o pó de brita, que é para nivelar. Então, assim, nós tivemos 120 caminhões aqui para poder preparar o pátio entre material para isso, material para aterrar, Aterrar não, aqui foi nivelado aqui, né? Então, nós temos ainda 1.000 litros de tinta que já foram comprados e estão sendo consumidos aqui para a gente poder pintar toda a estrutura. 200 metros de manilha pluvial para toda a coleta de água feita. 400 metros de PVC, também uma parte para a parte pluvial, outra parte para a rede de esgoto. Mais de 8.000 tijolos foram usados para fazer a área do mezanino ali e fazer um depósito para armazenar os resíduos lá fora. E é isso. Paulo Henrique, muito obrigada, tá, pelos seus esclarecimentos. Parabéns por essa etapa concluída até aqui. Eu acho que é um parabéns não só meu, mas de todos que estão atrás das câmeras acompanhando ao longo dos meses junto com a gente. E a gente te deseja boa sorte nessa reta final, todo sucesso, porque agora é só 20% pela frente. Então, obrigada. Obrigado. Prazer. Igualmente. Muito obrigada para você que acompanhou a gente nesse primeiro episódio. E a gente continua agora no segundo, que vai ser também uma participação super especial envolvendo um pouquinho do nosso processo produtivo. Até lá!